Bom dia a todos, Shavua Tov, bem-vindos a esse nosso live com um momento muito especial e podemos dizer e afirmar que até histórico, conforme nós vamos compartilhar em seguida com todos, porque esse é um momento tão especial, principal que nós estamos hoje reunidos em torno de algo tão importante que é o encerramento de uma parte do estudo do Tânia. No dia de hoje, 2 de Menachem Av, nós concluímos o estudo da terceira parte do Tânia, Igeret HaTshuvah, a carta para o arrependimento, e a partir de amanhã se inicia a quarta parte do Tânia, Igeret HaKodesh, cartas sagradas do Alter Rebbe que versam sobre diversos assuntos, mas o estudo do Tânia é um estudo muito denso, profundo, repleto de conteúdo e muito enriquecedor. E nós já vamos ver, em primeiro lugar, de acordo com aquela divisão que foi feita pelo Rebbe anterior, de se estudar cada dia do ano uma porção do Tânia. Então, justamente no dia de hoje é 2 de Menachem Av, do mês judaico de Av, justamente no dia de hoje, nós concluímos essa terceira parte. Na realidade, é bom esclarecer que hoje nós não concluímos todo o estudo do Tânia, porque o Tânia ele tem, depois dessa quarta parte, Igeret HaKodesh, com 32 cartas sagradas do Alter Rebbe, além disso, ele tem ainda um adendo final, ensaios finais do Alter Rebbe, Kuntres Acharon, e o Tânia inteiro, com todas as 5 partes, nós vamos concluir apenas na véspera de Yutet Kislev, na véspera de 19 de Kislev. Se Deus quiser, nós vamos celebrar também nessa ocasião, ou seja, daqui quase 5 meses, né? Pouco menos de 5 meses, mas hoje nós já estamos concluindo 3 partes do Tânia que foram estudadas, e graças a Deus nós tivemos dezenas, centenas de pessoas acompanhando diariamente esse estudo. Então, já concluímos a primeira parte, 53 longos capítulos além da introdução, a segunda parte, Shareichut Vemunah, que são 12 capítulos, e agora essa terceira parte também de 12 capítulos, Igeret HaTshuvah. Então, isso por si só é um motivo de alegria e de celebração. E não é uma alegria pessoal de cada um de nós por ter passado por esse estudo. E como nós dissemos, o objetivo não é, como dizia um grande Rebbe, eu não quero saber quanto Torá você estudou, eu quero saber o quanto a Torá te ensinou, o quanto você aprendeu de fato e absorveu daquilo que você estudou. Então, na realidade, esse estudo não é apenas um motivo de satisfação pessoal para cada um de nós, porque nós saímos enriquecidos e com certeza obtivemos grandes insights que enriquecem nossa vida, que com conselhos e orientações importantes, mas mais do que isso, nós sabemos que de acordo com a própria Halachá, de acordo com a própria lei judaica, quando se chega a um encerramento de uma sessão de estudo importante na Torá, isso é motivo de celebração, isso é trazido na Halachá, a tal ponto que isso justifica uma comemoração, uma festa. Inclusive se fala que até há uma refeição que acompanha essa celebração, e essa refeição é considerada Seudat Mitzvah. Participar dessa refeição que comemora o encerramento de uma sessão da Torá, então isso é um motivo justificado pela Halachá de comemoração, de celebração, que chegamos até aqui. Interessante que ontem, no Shabat de ontem, nós também concluímos a leitura
de um dos livros do Pentateuco, do quarto livro da Torá, e conforme nós dizemos em alto brado na sinagoga, logo depois da conclusão da leitura do último versículo, nós afirmamos Chazak, Chazak, Venit Chazek, que tenhamos força e mais força e continuemos nos fortalecendo. Às vezes o estudo pode se tornar também um pouco, talvez, cansativo, não é? Um estudo regular, fixo, diário e etc., ou semanal. Então, às vezes, a pessoa pode se sentir um pouco até cansada. Então, por isso, no término de um estudo, nós dizemos não, que a gente tenha força e mais força para se fortalecer e prosseguir estudando mais ainda. Na realidade, conforme a gente vai compartilhar juntos agora, há mais motivo de celebração no dia de hoje, a tal ponto que eu diria que, se fosse possível pela Halachá, no dia de hoje eu deveria pegar talvez uma fruta nova, uma roupa nova, uma fruta nova de estação, ou o que for, mas para recitar aquela brachá tradicional, a bênção de Shechianu, Vekiemanu, Veigianu, Lismanazé, aquela bênção na qual a gente agradece a Deus, que nos deixou vivos, que nos manteve e nos trouxe até esse momento especial. E talvez a gente deveria ter até uma taça de vinho aqui na mesa para brindar e dizer L'chaim. Porém, pelas circunstâncias, pelos dias que a gente se encontra no calendário judaico, ou seja, nós estamos num período de 10 dias, que são 10 dias mais tristes do nosso calendário. 10 dias nos quais nós guardamos costumes de luto nacional, pela destruição e pela ausência do Beit HaMikdash, do nosso templo sagrado em Jerusalém. Então, esse luto se acentua a partir de Rosh Chodesh Av, que foi ontem, mas ontem era Shabbat, em Shabbat não temos esses costumes de luto, e isso vai, no próximo domingo, exatamente daqui uma semana, será a data de Tisha B'Av, 9 de Av, a data fatídica da destruição dos 2 templos sagrados, há cerca de 2.000 e 2.500 anos atrás, o primeiro templo. Né? Nós esperamos que até lá Tisha B'Av já se converta numa data festiva, num dia de grande alegria, conforme dizem as profecias que quando Mashiach chegar, e que isso aconteça muito breve, imediatamente, e o Beit HaMikdash, o terceiro Beit HaMikdash for reconstruído, o terceiro Beit HaMikdash, que tem participação divina e, portanto, ele é eterno. Então, a data, não só que o jejum de Tisha B'Av vai ser abolido, mas essa data, como a de outros jejuns também, vão se transformar em dias de alegria, de festividade e comemoração. Então, a gente espera que esse ano, daqui uma semana, a gente já possa estar celebrando. Mas, enquanto isso ainda não acontece, então, esse período é um período marcado por costumes de luto nacional que vão se acentuando desde Rosh Chodesh Av, na semana de Tisha B'Av, na véspera de Tisha B'Av, no próprio dia de Tisha B'Av, no dia da destruição. Portanto, nesses dias, pela Halachá, nós não fazemos a brachá de Shechianu, não é apropriado dizer essa brachá de louvor a Deus que nos deixou vivos, nos trouxe, nos fez chegar até a data, já que esses dias não são os dias mais propícios, pelo contrário. Então, por isso, tecnicamente, pela Halachá, não há possibilidade de fazer a brachá de Shechianu, mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que esse encontro nosso, esse momento que a gente está agora, é um momento inédito, é um momento histórico, é um momento importante em termos judaicos, de sublime importância, que até justificaria dizer a brachá de Shechianu e com certeza dizer o L'chaim. Então isso nós vamos deixar para uma outra oportunidade, mas enfatizando algo que o nosso Rebbe orientou. O nosso Rebbe dizia, baseado numa explicação hassídica sobre o que consta na Halachá. A Halachá diz, trazendo o dito talmúdico, Mishenichnas Av Memaatim Besimcha, com a chegada, com a entrada do mês de Av, que começou ontem, o mês judaico de Av, de Menachem Av, se diminui com alegria. Por isso também não há celebrações, não há casamentos, não há festividades, música, se evita tudo isso, etc. Mas os mestres racídicos diziam
isso é típico e bem característico do enfoque racídico para a vida, eles colocavam a vírgula nessa frase num outro lugar. Ou seja, mantinham a frase, mas eles faziam a seguinte leitura: a partir da chegada do mês de Av, diminuímos as coisas tristes de Av. Como? Com alegria. Ou seja, a frase lida de forma corrida nos diz: com a chegada do mês de Av, diminuímos com alegria. Mas eles diziam: diminuímos com a chegada do mês de Av, que é um mês que evoca coisas tristes, tragédias que ocorreram para o povo judeu na nossa história, um luto nacional, etc. Como nós fazemos para diminuir e eliminar esses eventos fatídicos, essa tristeza? Diminuímos com alegria. Por isso, o Rebbe diz que nós precisamos procurar, nesse período, formas judaicas de promover a alegria, de forma que seja também compatível com a própria Halachá e com esses dias. E o Rebbe incentivou muito que nesse período, nesses dias, entre outras coisas, esses são dias nos quais a gente deve reforçar o estudo da Torá e a prática da tzedakah em especial. No estudo da Torá, procurar se dedicar ao estudo também relacionado com a construção do templo, a obra do templo, etc., que isso também apressa a sua reconstrução na prática. Mas, além disso, o Rebbe incentivou muito que se fizessem siumim, encerramentos de estudo nesse período, porque, como nós dissemos, de acordo com a Halachá, quando se faz um encerramento, um encerramento de estudo, como, por exemplo, nós fazemos e fizemos live também na véspera de Pesach, para isentar primogênitos de jejum, de acordo com a Halachá, quando se participa de um de um encerramento, isso é um motivo de festa, de celebração, de alegria. Existem algumas opiniões de legisladores que até permitem, quando se faz um encerramento, nesses dias, se permite até fazer uma refeição festiva, acompanhando esse encerramento, comendo carne. A gente se abstém nesses dias, ou eventualmente até bebendo vinho. Nós não vamos chegar a tanto, porque o Rebbe dizia que nós estamos buscando não leniências na observância desses costumes de luto, porque de fato está escrito que todo aquele que guarda luto por Jerusalém, pela destruição do templo e sua ausência, todo aquele que guarda luto terá o privilégio de celebrar com alegria, vai poder se alegrar com a reconstrução muito em breve do Beit HaMikdash. Mas independente da refeição ou do lechaim, mas o Rebbe assim instituiu, e muitos fazem cada um dos dias desse período um encerramento de um tratado talmúdico, de um volume de Gemara e etc. Então, por isso também é muito apropriado a gente estar fazendo esse dessa parte do Tânia hoje, ou seja, dessa terceira parte do Tânia, que é o Igeret HaTshuvah. Então, e além disso, nós vamos ver que esse nosso, ele também é mais abrangente. Eu queria, de forma pessoal também, relacionar esse encerramento a um costume, quando se tem um yortzeit, uma data de falecimento de um ente querido. Então também há um costume de dedicar o estudo que foi feito à elevação da sua alma. Então, como hoje é o yortzeit, o dia do falecimento do meu sogro, Rabbi Avraham ben Nissim, ou ben Rachel, então também gostaria de dedicar esse estudo e esse encerramento dessa parte do Tânia, Leilui Nishmato, para elevação da sua alma. Nós já postamos o estudo de hoje do Tânia, ele já está disponível para todos, mas nós vamos agora, só para participar desse encerramento em conjunto, vamos ler algumas linhas, as últimas linhas, vamos ler em português, algumas linhas finais desse capítulo 12 de Igeret HaTshuvah. Então, no capítulo 12, o Alter Rebbe nos explica, em termos espirituais, como pequenas coisas, relativamente falando pequenas coisas aqui embaixo, aqui nesse mundo terrestre, nesse mundo físico,
elas correspondem a coisas enormes num plano superior. E ele começa nos explicando isso não só em termos do mundo terrestre em relação ao mundo espiritual, mas mesmo no próprio mundo terrestre, quando ele dá o exemplo até do movimento da sombra aqui embaixo, que isso equivale a movimentos cósmicos, espaciais, gigantescos. Então ele nos diz, assim, isso pode ser ilustrado pelo movimento de uma sombra sobre a Terra, que se desloca somente uma largura de mão, como um punho ou mais, enquanto o globo solar se move milhares de milhas no céu. E assim nos diz o Alter Rebbe, assim como isso ocorre entre o plano terrestre e o plano celestial, plano espacial, mas ainda ele nos fala que essa diferença de magnitude existe ainda mais, infinitamente na realidade espiritual. No que diz respeito ao fluxo de energia, através dos degraus da cadeia de mundos, das mais elevadas alturas espirituais até este mundo físico. Ou seja, o Alter Rebbe nos diz, e aqui ele nos explica, como aparentemente coisas pequenas que fazemos aqui no plano físico material, elas desencadeiam efeitos gigantescos no campo espiritual. Tudo que a gente faz para o bem, Deus nos livre para o contrário, tudo tem uma repercussão enorme e grandiosa no plano superior. Ele nos fala, como aprendemos do que está escrito no Sagrado Zohar, sobre o efeito de um despertar de baixo. Ou seja, quando nós temos um despertar, nós tomamos uma iniciativa de fazer o bem, de cumprir uma mitzvah, de realizar um preceito da Torá aqui embaixo, mesmo que isso envolva algo que parece muito pequeno. Por exemplo, por meio da oferenda de um sacrifício, quando era trazido na época do Beit HaMikdash, de uma ave, um pombo ou uma rola sobre o altar. Então é sabido, o Zohar explica, na Kabbalah se explica como esse ato influencia e eleva os mundos espirituais. Uma simples pombinha ou rolinha se trouxe aqui como uma oferenda, ou até um punhado de farinha, uma pessoa que era mais pobre, não tinha dinheiro sequer para comprar uma ave e ofertar no templo, então ele trazia uma oferenda do reino vegetal, um punhado de farinha. Então mesmo esse gesto pequeno aqui embaixo é capaz de desencadear um efeito cósmico espiritual magnífico, enorme, em todos os planos superiores. E o mesmo é válido para todos os mandamentos práticos. Conforme ensina o Arizal, assim também o cabalista Rabbi Yitzhak Luria explica que o mesmo se aplica, a cada mitzvah que fazemos. Pode ser uma mulher que acende velas de Shabbat, antes do recebimento do Shabbat, alguém que coloca o tefilin, ou pequenos atos, ou às vezes uma simples moeda que se dá para tzedakah. Parecem coisas pequenas, simples, simplórias, mas causam um efeito espiritual enorme. E nesse capítulo, o Alter Rebbe está nos explicando também até a questão da alegria, e até a alegria em suportar eventuais dissabores da vida, ou por que não dizer até sofrimentos. Mas ele nos diz que os sofrimentos que a pessoa passa aqui embaixo, são coisas voláteis no mundo passageiro. E esses sofrimentos, que relativamente são pequenos quando comparados ao que há na esfera superior para purgar a alma, para depurar a alma no chamado Geinom, no purgatório, onde lá as coisas são muito mais complexas e complicadas. Mas ele nos diz que acaba sendo um benefício para a alma, a tal ponto que a pessoa deve até se sentir alegre. A pessoa não precisa ser masoquista, não deve ser, não precisa procurar sofrimentos, mas quando surge um dissabor, quando surge uma dificuldade, a pessoa deve saber que com isso sua alma está sendo altamente beneficiada, porque com pequenos dissabores aqui nesse mundo, a pessoa se livra e se isenta de coisas muito mais severas e graves no plano superior. Continua Alter Rebbe e nos diz, esse é o significado do comentário dos nossos sábios sobre o versículo bíblico que diz: e vos santificareis e sereis santos. Deus fala, vocês se santifiquem,
aqui embaixo, façam a sua parte e sereis santos. Então, afirma os nossos sábios sobre isso no Talmud, e vós santificareis e sereis santos. O que significa quando uma pessoa se santifica um pouco aqui embaixo, quando a pessoa toma alguma iniciativa, faz alguma coisa positiva, dá um passo efetivo para frente, fazendo algo de bom e etc., então, a pessoa se santifica um pouco aqui embaixo, ela será muito santificada lá de cima. Isso significa o versículo, e vós santificareis, mesmo com pequenos atos, com pouca coisa aqui embaixo, mas o resultado virá de uma forma enorme, desproporcional. Né? Sereis santos, será muito santificada lá de cima. Conforme foi explicado acima em nossos comentários, o Alter Rebbe já explicou isso, que nos santificou com seus mandamentos, esse é o significado do que dizemos ao recitar uma bênção, ao cumprir a mitzvah, em referência à luz divina que transcende todos os mundos que o indivíduo acessa por meio de um ato relativamente pequeno do cumprimento de uma mitzvah. E precisamente da mesma maneira esse princípio se aplica no âmbito da recompensa e do castigo, como ensinaram nossos sábios, a recompensa de uma mitzvah é a mitzvah, conforme explicado em outro lugar. Em outras palavras, aqui o Alter Rebbe está nos dizendo, sabe qual é a maior recompensa de uma mitzvah que nós fazemos? Os nossos sábios disseram na Mishnah, na Ética dos Pais, que a recompensa da mitzvah, é a própria mitzvah. Ou seja, o efeito, isso significa que o efeito que a pessoa produz e realiza através do cumprimento da mitzvah, não há recompensa mais gratificante do que essa. Vai haver paraíso, Gan Eden, Olam Haba, mundo vindouro, mas a maior recompensa da mitzvah é a própria mitzvah, aquilo que a pessoa produz e realiza, o efeito que ela desencadeia ao cumprir essa mitzvah. Com essas palavras, o Alter Rebbe termina a terceira parte do Tanya Igeret HaTshuvah, concluindo dizendo, conhecimento para o entendedor é fácil, ou seja, como para meio entendedor, isso já é bastante. Quem é sábio, com uma palavra, encontra o bem, e com isso nós fizemos, então, formalmente, o encerramento dessa terceira parte do Tanya. Mas, na realidade, como nós falamos, esse nosso encontro de hoje, esse nosso sium, esse nosso encerramento, ele tem um aspecto adicional. Eu tenho até o prazer e a satisfação de dizer para vocês que nessa semana, nesses dias, nós tivemos o privilégio, pela graça divina, nós tivemos o mérito de concluir a gravação em português de explicações sobre todo o Tanya, sobre todas as 5 partes do Tanya. Por enquanto, até para não haver overdose, nós estamos disponibilizando dia a dia, de acordo com o calendário judaico, o trecho para ser estudado, a sessão diária do Tanya, para aquela data. Então, por enquanto, está disponibilizado até o dia de hoje, até o dia 2 de Menachem Av, mas amanhã e até o fim do ano racídico, até 18 de Kislev, praticamente nos próximos 5 meses, nós vamos continuar a cada dia disponibilizando trechos inéditos em português, explicados, elaborados, na sequência também da 4ª parte do Tanya, em seguida também da 5ª parte do Tanya, e esse estudo profundo, denso, místico, etc., que requer muito esforço, ele, graças a Deus, foi encerrado, ou seja, foi concluído, ele já está pronto. Só falta, na verdade, ele já está disponível, apenas que nós vamos dando o acesso a ele dia a dia, não é? Mas ele já foi completado, e foi completado nesses últimos dias. Isso que eu quero enfatizar com vocês, isso não é uma consideração particular e pessoal minha, como nós vamos trazer algumas citações logo em seguida do próprio Rebbe, como
como há uma importância sublime por trás disso. Nós vamos ver do Rebbe o quanto ele atribuía uma importância especial, impactante para esse novo canal de divulgação das fontes hassídicas, particularmente do Tânia, que é considerado a Torá escrita do Hassidismo, a obra magna, a obra mestra, sobre a qual se baseiam todas as outras obras, aquela que concentra dentro de si todos os ensinamentos básicos que depois são elaborados nos ensaios, discursos, pronunciamentos hassídicos, etc. Mas, então, esse é, como nós falamos, é um privilégio especial, isso está associado a um mérito especial. E nesse momento, quando nós temos uma celebração e uma comemoração, e chegamos a esse momento tão especial, eu acho que, em primeiro lugar, nada mais justo, adequado e correto conceder os devidos créditos e fazer agradecimento público a todos aqueles envolvidos com essa empreitada, não é? com esse projeto. Então, eu queria, em primeiríssimo lugar, agradecer a nossa tradutora Cláudia Caon pelo seu esforço, pela sua dedicação, porque foi baseado na sua tradução. Sua tradução é baseada numa tradução nova que foi feita para o inglês pelo rabino Chaim Miller. E, como nós já comentamos outras vezes, em todas as obras, principalmente nas obras clássicas, uma boa tradução já vale como mais de meia explicação, já elucida, esclarece, e eu tenho certeza que a qualidade desse estudo ela se baseou muito nessa tradução que foi feita pela Cláudia, então nós agradecemos muito, e eu queria deixar registrado que, inclusive, temos o fuso horário aqui entre Brasil e Israel. Em Israel nós estamos 6 horas adiante, mas muitas vezes, principalmente nas últimas semanas, eu recebia textos do próximo capítulo e eu observava que quando me era enviado o e-mail com PDF, no Brasil já eram talvez mais de 2h30 da manhã. Isso me chegava aqui 8h30 da manhã, mas enfim, mas isso, ou seja, pelo fato de nós estarmos empenhados em fornecer esse estudo de acordo com o calendário judaico, de acordo com a divisão que foi feita pelo Rebbe anterior, para que cada dia se estudasse um trecho. Então, isso exigiu um grande esforço, com muitas horas de empenho e muita dedicação, e eu acredito que também não pouco sacrifício, e às vezes era um momento, ou seja, trabalhando às vezes sob pressão e com um pouco de pressa para poder estar na linha de tempo, acompanhando o texto de acordo com a divisão, propiciando para todos poderem estudar naquele dia o texto estipulado. Então, em primeiríssimo lugar, nós queremos agradecer muito a Cláudia Caon por todo o seu esforço e dedicação que possibilitou a realização desse projeto até agora. Eu queria agradecer também os meus filhos e familiares que, na realidade, realizam um trabalho de equipe, me dão toda a retaguarda necessária e possibilitam que a gente possa se dedicar a esse trabalho. Em especial, meu filho Rafael, que ele é o encarregado da edição e da produção dos vídeos, dos estudos, das aulas e em todas as plataformas, e ele investe bastante tempo nisso, ou seja, além de produzir o estudo, o ensinamento, né, para que ele possa se tornar acessível e possa ser divulgado. Então, se não fosse a participação de todos eles, e particularmente do Rafael, isso não se tornaria possível. Então, fica aqui agradecimento também a ele. Eu queria até um agradecimento especial dedicar a um grupo fiel e seleto de seguidores. Algumas pessoas, não é? Algumas pessoas que não são muitas, porque
O estudo aqui é um estudo, como nós falamos, denso, longo, isso não é uma coisa muito profunda, denso para não falar pesado, ou seja, conceitos muito profundos, místicos, etc. Mas há um número de pessoas que fazia questão e fez questão, e até hoje, até agora, de acompanhar diariamente esse estudo. E não importa se o estudo diário era na gravação de 20 minutos, ou de meia hora, ou de 40 minutos, ou de uma hora ou mais, o que aconteceu há alguns dias, mas há um grupo seleto de pessoas que, de fato, acompanhava e acompanha todos os dias o estudo diário. E ainda na sua bondade e gentileza se dão ao trabalho de mandar um feedback ou de agradecer. Então, já que a gente estava aqui realmente numa maratona muito forte e difícil, então não há dúvida que até essas palavras de incentivo, esses agradecimentos, esses feedback, foram muito importantes para a gente poder prosseguir de forma ininterrupta e constante com esse trabalho. Então fica aqui o agradecimento também a todos esses que têm acompanhado e têm compartilhado as suas impressões conosco. E um agradecimento muito especial, e talvez o mais especial de todos, eu particularmente quero agradecer a Hashem, quero agradecer a Deus, que me deu essa possibilidade, me deu esse privilégio de poder viver um ano intenso, de poder vivenciar o Tânia durante um ano inteiro de uma forma muito intensa, como talvez jamais tido até então, até antes, e o privilégio de poder conviver com Alter Rebbe, 1 hora por dia pelo menos, todos os dias, durante um ano inteiro. Sabem o que é isso? Sabem que privilégio? Sabem que grandeza é essa? Que possibilidade? Estar com Alter Rebbe, com Rav Shneur Zalman todos os dias, por 1 hora ou mais. Então, eu agradeço a Deus. Isso não é uma coisa simples, não é uma coisa que se entende por si só, ou seja, não é uma coisa óbvia. Então, poder de forma contínua e constante durante um ano inteiro, assídua, manter essa hora especial todos os dias, isso de fato é uma bênção imensa. E eu agradeço a Deus que me possibilitou levar a cabo esse projeto e que me possibilitou, me proporcionou essa chance, essa oportunidade de durante um ano inteiro, como eu disse, estar junto com Alter Rebbe, conviver com Alter Rebbe durante 1 hora, pelo menos. Existe um dito dos nossos sábios no Talmud, uma expressão que fala Yesh koneh olamo b'sha'ah achat, que às vezes uma pessoa é capaz de conquistar o seu mundo, até o mundo vindouro, ou o que for, conquistar o mundo em 1 hora. Às vezes a pessoa pode viver uma vida inteira, mas às vezes em uma atitude, em um ato, em um momento especial, uma pessoa pode conquistar o seu mundo em 1 hora. E há algumas explicações sobre isso. Esse dito foi afirmado, foi falado sob certas circunstâncias, mas se diz que o que significa essa hora, e eu com certeza posso dizer aqui para vocês que Yesh koneh olamo b'sha'ah achat, é possível conquistar o mundo, o nosso mundo, Olam hazeh, Olam haba, nosso mundo atual, nosso mundo vindouro em 1 hora, com certeza essa 1 hora diária com Alter Rebbe durante um ano seguido. Então, isso é algo que nos dá abertura para coisas magníficas. Os nossos sábios na ética dos pais, sem se aprofundar agora, mas
eles trazem que a faixa ahad bekorat ruach ba'olam haba mikol chay olam hazeh, que uma hora de satisfação, paz de espírito no mundo vindouro vale mais do que toda a vida nesse mundo, ou seja, com todos os prazeres e satisfação que a pessoa pode ter aqui nesse mundo, e etc. Mas tudo isso é insignificante se comparado a uma hora de paz de espírito, de sossego no mundo vindouro, que uma hora desse tipo vale mais do que toda a vida aqui nesse mundo. Interessante que os sábios dizem na mesma Mishnah, na Ética dos Pais, Yafasha ahad bitshuvah u'ma'asim tovim ba'olam hazeh mikol chay olam haba. Por outro lado, se fala que é mais bela uma hora de tshuvah e boas ações aqui nesse mundo, isso vale mais, é mais belo, mais sublime do que toda a existência no mundo vindouro. O mundo vindouro já é tão importante, tão grandioso, mas uma hora de tshuvah e boas ações aqui nesse mundo, isso pode ser equiparado e não ser equiparado, supera todo o mundo vindouro. Se fala que o que é dado o prazer do mundo vindouro é o prazer da criatura, mas o prazer proporcionado por uma hora de tshuvah e boas ações aqui nesse mundo é o prazer do Criador. Por isso se fala que o prazer do Criador é mais sublime, mais elevado do que o da criatura. De qualquer forma, mais uma vez, falando sobre essa uma hora, mas aqui é uma hora diária e durante um ano inteiro, então, com certeza, eu aplico sobre isso dito dos nossos sábios, que é mais bela uma hora de tshuvah e boas ações aqui nesse mundo, até como o mundo vindouro inteiro, ou seja, esse privilégio de poder estar com Alter Rebbe intensamente, junto com o Tânia, uma hora por dia, todos os dias, durante um ano todo, então isso é algo maravilhoso, isso é algo não só magnífico aqui no Olam Hazeh, mas que equiparado ou que vale tanto quanto, se não mais, que até o Olam Haba e o mundo vindouro. E o que eu queria nessa oportunidade, primeiro eu queria passar para que vocês apenas tenham uma ideia e percebam que não há exagero naquilo que eu estou dizendo. Eu quero passar para vocês algumas frases ou pronunciamentos rapidamente extraídos daquilo que o Rebbe falou. E o Rebbe, ele se referiu ao assunto, ou seja, quando o Rebbe fez esses pronunciamentos ainda não havia internet, ok? Então o Rebbe aqui se referiu, tudo isso que nós vamos ver agora, o Rebbe se referiu a aulas do Tânia, aulas de Tânia que estavam sendo dadas no rádio nos Estados Unidos. Então, o rabino Yosef Weinberg, que inclusive era um emissário itinerante do Rebbe, e que ele inclusive durante muitos anos, possivelmente décadas, visitava algumas vezes por ano o Brasil também. Ele era encarregado de dar essa aula no rádio, era no sábado à noite, depois do Shabat. Interessante que o próprio, se conta que o Rebbe e até sua esposa, no sábado à noite, e às vezes quando eles se sentavam para fazer uma pequena refeição no sábado à noite, eles ligavam o rádio, eles próprios, o Rebbe também escutava essa aula de Tânia que o rabino Weinberg dava. Ele iniciou essas aulas de Tânia pelo rádio em 1961. Todo sábado à noite, talvez ele explicava o Tânia durante meia hora, eu não sei se a programação no rádio era de uma hora, mas com o tempo ele também explicava outras coisas, ele comentava os pronunciamentos recentes do Rebbe, etc. Para se ter uma ideia, sabe quanto tempo levou para ele passar por todo o Tânia? Que era uma aula semanal pelo rádio. Então, para se concluir esse projeto, levou nada menos que 20 anos. Por isso eu digo aqui que nós tivemos esse privilégio de encerrar, de concluir, pelo menos é claro que em profundidade, extensão, etc., nunca se conclui, mas pelo menos o básico aqui foi concluído em um ano. Isso é, de fato, uma empreitada, algo... Eu já vou comentar sobre isso
na verdade isso originalmente nem estava nos nossos planos, era algo que parecia, se não impossível, audacioso demais. Mas o Rebbe, nessas ocasiões, quando ele se referia, vamos passar por alguns pronunciamentos dele, quando ele se referia a essa aula de Tânia que era dada no rádio. Então, mais tarde, pronunciamentos do Rebbe começaram a se passar na TV a cabo, mas isso é só pelos anos, final dos anos 80. Aqui nós estamos falando no início dos anos 60. Então, interessante que o Rebbe comparou essa aula de Tânia, ele dizia que isso é como maná, porque a Torá é um alimento para a alma. E existe, assim como o pão, existe o pão da terra e o pão dos céus, a motzi lechem min haaretz, a bênção que nós fazemos sobre o pão, agradecemos a Deus que tira o pão da terra, mas existe a bênção que se fazia quando se comia o maná, que era o pão que vinha dos céus milagrosamente, a motzi lechem min hashamayim. O Rebbe fala que aqui esse ensinamento de Torá, que é feito pelo rádio, que dá acesso de forma indistinta a todas as pessoas. Ou seja, isso não é como uma yeshiva, uma academia de estudos, ou etc., um curso que só são aceitas as pessoas habilitadas ou credenciadas, as pessoas que estão devidamente preparadas ou identificadas com esse assunto. Ele diz, não, o maná no deserto também, ele descia para todo mundo, tanto para os tzadikim, para os beinonim, para os medianos, como aqueles que estavam longe disso, ou muito pelo contrário, mas todos recebiam maná. O maná era aquele pão dos céus que vinha de forma acessível para todos. Assim também o Rebbe fala que na própria Torá nós temos a parte profunda da Torá, parte mística da Torá, que isso é chamado, por assim dizer, o pão dos céus. Parte revelada da Torá, Mishnah, Gemara, Talmud, Halachá, etc. Isso é comparado com o pão da terra, enquanto que a parte mística, esotérica, Hassidut e a Kabbalah, é considerada, é comparada com o pão dos céus, aquilo mais celestial. O Rebbe nos fala que a Hassidut também precisa chegar a todo mundo, a todos os tipos de pessoas, porque inclusive isso está vinculado à chegada de Mashiach. Se diz que a vinda de Mashiach depende da divulgação dos ensinamentos racídicos, etc., para todos. E ele nos diz, o Rebbe fala aqui algo interessante, por mais que alguns poderiam perguntar, espera aí, mas como qualquer pessoa vai ter acesso a segredos místicos da Torá, conceitos cabalísticos, etc., e etc., será que isso não é... Será que isso não é algo que pode ser prejudicial, negativo ou proibitivo? O Rebbe diz não. Assim como o maná descia para todo mundo, e mais do que isso no maná, não, tudo era aproveitado pelo organismo, não havia nada que fosse expelido, etc. Da mesma forma se diz que essa parte mística da Torá tem o poder daquilo que dizem os nossos sábios, a Maor Sheba Torá, Machazirol Mutav, que a luz, o brilho da Torá faz a pessoa, mesmo aquele que está afastado ou está antagônico, etc. Essa luz da Torá, principalmente da parte profunda da Torá, é capaz de iluminar toda a vida daquele indivíduo. Por isso o Rebbe fala que é tão importante procurar trazer esses ensinamentos racídicos para todas as pessoas, mesmo aqueles que estão em localidades longínquas. E não só que isso era possível através do rádio, porque não era em todo lugar que se tinha um rabino, ou um rabino racídico, ou para montar uma aula de Tânia, etc. Então, aqui, para chegar às localidades mais longínquas e aqueles que moram nesses locais, então... O rádio era o instrumento que tornava isso acessível, mas o Rebbe fala não só para aqueles que estão longínquos, distantes geograficamente, mas mesmo aqueles que estão longe, distantes espiritualmente. Talvez aquele sujeito que não viria à sinagoga ou não sentaria em torno de uma mesa junto com um rabino, etc., ou restrições ou preconceitos, etc., mas dessa forma... Através do rádio, essas palavras sagradas, místicas, profundas, podem chegar até essas pessoas também. O Rebbe nos diz que essa era a grandeza. Lá quando ele falava isso, ele, mais uma vez, no ano 61 do século XX, então por isso se instituiu fazer o estudo racídico do Tânia no rádio. Mas, interessante que mais adiante, ou anos depois, o Rebbe falou, mais uma vez, sempre lembrando,
não havia ainda internet ou coisa parecida. Eu falo, apenas pode pensar, puxa, mas talvez há um problema, uma limitação, restrição. E quem perdeu o programa no rádio naquela época? Justo no sábado à noite, sei lá, ele estava ocupado, tinha um compromisso e não pôde escutar. Ou mesmo alguém que escutou, mas gostaria de recapitular, não é? Ele quer se aprofundar, ouvir de novo. Nas épocas que só tinha rádio, não é? Isso não era possível. Então, depois de alguns anos, naquela época, nos anos 60, se teve a grande ideia de também gravar essas aulas em discos, né? E provavelmente não eram nem fitas cassete, né? Ainda eram aqueles discos enormes, etc., né? E disponibilizar esses discos dessa forma, diz o Rebbe, mesmo aquele que não escutou ao vivo a aula de Tânia pelo rádio, ou aquele que quer recapitular o estudo, ele tem essa possibilidade. Então, quando, além das aulas no rádio, depois essas aulas foram colocadas também em discos, o Rebbe celebrou isso, falou que isso é um motivo de comemoração, porque isso abre mais canais e possibilita meios adicionais das pessoas poderem se aprofundar nesse estudo. Isso disponibiliza mesmo aquele que não estava livre, ou live, ou no sábado à noite, quando era dada aquela aula, ou aquele que quer recapitular e recordar, ele poderia fazer isso através dos discos. E o Rebbe então celebrou isso também em pronunciamentos públicos para os milhares de Hassidim. E aqui o Rebbe, inclusive, eu quero até dizer as brachot, que o Rebbe proferiu grandes bênçãos de incentivo para todos aqueles que estavam envolvidos nesse projeto. Eu faço questão de repetir essas brachot aqui para que elas transbordem sobre todos os que estão envolvidos aqui nesse nosso projeto. E Iratzon, o Rebbe falou que através disso se traga leaniach bracha el beitecha, se traga muitas bênçãos para a casa, para a família, para a casa, o lar de cada um dos envolvidos nesse projeto, né? Que essas palavras de Hassidut se propaguem, tragam suas bênçãos para todos aqueles que estão envolvidos nisso. Então, só trazendo o comparativo, lá o Rebbe falava sobre o rádio, graças a Deus, quer dizer, hoje, no caso da internet, então, mais ainda, mesmo alguém que não acompanhou o live, ou quando, no exato momento que isso foi postado, mas isso está lá para a posteridade, qualquer pessoa pode ter acesso instantaneamente, não é? Com um dedo e etc., e a qualquer hora pode estudar aquele trecho, aquela passagem, se a pessoa quer recordar e recapitular, isso está disponível, isso está não só em áudio, também em vídeo, se aqui isso ajude também, mas tudo isso que o Rebbe falou na época sobre a vantagem, não é, do estudo do Tânia sobre o rádio, de forma muito mais intensa, isso se aplica, sem dúvida alguma, sobre esses ensinamentos online, colocados, disponibilizados na internet. Depois de um ano, quando se terminou o primeiro ano que essas aulas começaram a ser ministradas, então o Rebbe também fez questão de mencionar isso publicamente. Já passou um ano completo que se estuda a parte profunda da Torá, o livro Tânia, a rádio, através do rádio. Como o Rebbe se expressou, isso se aplica muito mais, como nós dissemos, à internet. Qualquer lugar que alguém se encontre que ele quer apertar o botão e sintonizar, Shomim et divrei Rabbeinu Azaken. É possível escutar as palavras do Rav Shneur Zalman, que são Dvar Havai, palavras divinas. E aqui, mais uma vez, as bênçãos que o Rebbe dá para todos os envolvidos nesse trabalho. Veiten Hashem Itbarach sheyumshach hadavar leorech yamim veshanim tovot, que isso possa se estender por muitos dias e muitos anos e bons anos. V'chol eilu she'asku ve'yasku b'inyan zeh, e todos aqueles que se dedicaram e se dedicam a isso, yatzlichu be'atzlacha muflaga, que possam ter um sucesso imenso, lemala miderech hateva, até de forma sobrenatural. Afilo teva de Kedusha, ou beofen de Mosif veolech, Mosif veor, e um sucesso que se intensifica e que aumenta cada vez mais. O Rebbe diz também, até que isso leve à concretização da profecia que diz Laila Kayom Yair, que quando Mashiach chegar, até a noite vai ser iluminada como a luz do dia. Isso significa que a luz da parte profunda da Torá, ela é capaz de iluminar a escuridão e as trevas da Galut.
Então, isso é capaz de fazer chegar a luz a todos os pontos, não é? A toda qualquer escuridão, iluminando-a e transformando-a em luz. O Rebbe nos diz que esse é um dos efeitos desse estudo que é feito pelo rádio e que tem essa divulgação maior, etc. E ainda nessas bênçãos, interessante, quando se completou 20 anos dessas aulas, isso era no ano de 1980, aqui também o Rebbe deu bênçãos, Ashrei Chelkam Godel Schutam, Vozeituni, Nafotzes Amayones Chutza in Anoifen, Vos der Greich Bechol Katzvei Tevel, Bizin Chutza, Shein Chutza Mimeno. Então, é uma sorte e um privilégio daqueles que têm o mérito de se dedicar à propagação desses ensinamentos racídicos para todas as partes do mundo, de forma que eles atinjam e cheguem a todas as localidades, né? Mesmo aquilo que está fora do domínio, vamos dizer, oficial ou convencional, do campo da Kedushá e etc. E isso tudo era através, o que o Rebbe se referia, através da utilização do rádio. E o alcance que isso tinha, né, atingindo tantas e tantas pessoas. O Rebbe também enfatizou numa outra ocasião, Yadua Ma'amar Malka Mashiach al Baal Shem Tov, que é sabido que Mashiach, a alma de Mashiach, disse ao Baal Shem Tov, fundador do Hassidismo, quando o Baal Shem Tov perguntou a Mashiach, quando o Senhor vai chegar? Mashiach lhe respondeu, quando as fontes dos teus ensinamentos se propagarem para fora, por toda parte, para todo lugar. Ou seja, que nós devemos propagar e difundir as fontes dos ensinamentos racídicos ao máximo, por toda parte, em todo lugar, não só lugar geográfico, mas por toda parte, chegando, tornando isso acessível para todas as pessoas, mesmo chegando fora. O fora aqui significa domínios que aparentemente estão longe ou isolados do campo da santidade. E quando esses ensinamentos, essas mensagens chegam e se tornam acessíveis até esses campos externos, não é? Que pareciam excluídos, então isso prepara o terreno para a chegada iminente, imediata de Mashiach. Ou seja, daqui nós vemos que enquanto essas fontes não foram suficientemente divulgadas, então isso é um impedimento. Mas no momento que elas são propagadas, isso pavimenta o caminho para a chegada imediata, breve de Mashiach. E o Rebbe aqui explicou também, quando ele falava sobre o rádio, ele disse que há uma vantagem, e essa vantagem é dupla. Quando uma pessoa está falando, talvez a sua voz vai enfraquecendo. Você não tem um microfone, até onde chega a sua voz? Ou mesmo com o microfone, quem está a 1 quilômetro já não escuta aquilo que a pessoa está dizendo. Diferente disso é a aula, o ensinamento que é transmitido através do rádio. E no nosso caso, mais ainda e muito mais intenso, através da internet. Então o Rebbe diz... Essas palavras chegam onde tem que chegar, mesmo a distância longa, e chegam na mesma força e intensidade. Com a mesma intensidade que saem da boca da pessoa. Isso vai, se propaga, se expande até a outra parte do mundo, pelo mundo inteiro. De forma tal que se as palavras saem do coração, então em todo lugar que elas chegam, elas também penetram no coração dos ouvintes. E não leva tempo, ou seja, simultaneamente ou imediatamente, instantaneamente, quando a pessoa acessa, sem precisar esperar, os ensinamentos já estão disponíveis e já chegam a ela, já chegam à pessoa, estão acessíveis a ela. E com tudo isso, o Rebbe enfatizava a importância das aulas de Tânia no rádio. Como nós estamos sempre falando, não é, que naquela época não havia ainda internet, nem se sonhava, não é, com o alcance da internet, o seu impacto, etc. Esse assunto, como todo assunto importante, também foi motivo de controvérsia. Nos meios até religiosos ortodoxos haviam aqueles que contestavam, aqueles que inclusive atacaram esse assunto, falou como
rádio, e tem todo tipo de programas, e tem, sei lá, todo tipo de coisas. Será que é adequado pegar coisas sagradas, como aula de Tânia, dar no rádio? Tá? Então, tinham aqueles que achavam que isso é algo, pode ser algo proibitivo, que pode ser algo negativo, etc. Então, o Rebbe também se referiu a isso. E o Rebbe falou, na realidade, é até uma tolice pensar dessa forma. Na realidade, todas as coisas que foram criadas no mundo foram criadas para terem uma utilização boa e positiva. Foram criadas para serem aproveitadas para o serviço a Deus. Assim como se diz que, na verdade, o mundo nem merecia o ouro. É para vaidade, para futilidades, para luxo, etc., para engrandecer o ego da pessoa, não é? Na verdade, sabe por que foi criado o ouro, assim diz o Midrash, para que ele fosse utilizado no Beit HaMikdash, no templo sagrado. Que lá objetos imóveis do templo sagrado eram banhados em ouro, em honra a Deus. E, na verdade, por causa disso, o ouro foi criado. As pessoas se utilizam do ouro também para outras coisas, não é? Ou negociam, ou fazem pulseiras e colares e anéis e adornos, e etc., o diamante. Mas, na verdade, fala o Midrash, o ouro foi criado para que ele fosse utilizado no Beit HaMikdash, para coisas sagradas. Da mesma maneira, diz o Rebbe, sobre o rádio, e o mesmo se aplica com certeza à internet, não é? Depende da utilização, se uma pessoa quer fazer, se uma pessoa faz mau uso, então é triste, pode ter os piores usos e aproveitamentos, infelizmente. Porém, na realidade, por que isso foi criado? Por que isso surgiu? E por que surgiu no momento que surgiu? Porque o mundo precisa disso para ser utilizado de uma forma boa e positiva. Portanto, a internet, inclusive, se tornou um canal único que dá acesso e possibilidade a inúmeras pessoas, seja simultaneamente, ou seja, uma após a outra, de terem conhecimento, de chegar a elas, esses ensinamentos profundos que de outra forma, de outra maneira, jamais chegariam. Então, diz o Rebbe, na realidade, a internet foi criada para isso. Isso que utilizam para outras coisas, isso é secundário. Né? Mas o objetivo dela é justamente isso, ajudar a propagar os valores sagrados da Torá, os valores judaicos, e aqui particularmente também os ensinamentos racídicos que vão agilizar e aproximar a chegada de Mashiach. E o Rebbe também nos falou que esse estudo do Tânia, se referindo ao rádio, não há propagação das fontes racídicas mais eficaz, mais impactante do que essa, porque ela traz as próprias fontes até a pessoa, não é? Faz chegar na pessoa a água da própria fonte, não é? Em cada lugar, em qualquer lugar, etc. E isso, em termos místicos, em termos halachicos, é muito significativo e tem um impacto muito grande. O Rebbe fala que isso vai ser uma haná krová, vai ser um preparativo muito breve para a concretização da profecia, quando Mashiach chegar, que Malaah haaretz de'a etavai ekamaim laem chassim, que a terra estará repleta de conhecimento de Deus, como as águas que cobrem o oceano. Ou seja, que haja conhecimento de Deus por toda parte, e isso já começa a se concretizar, isso se manifesta, se expressa através, eu falava dessas aulas por rádio, e muito mais, no nosso caso, através das aulas pela internet. O Rebbe, inclusive, fala que não há coisa, isso é um chelek gadol vechashuv, beafatzat hamayanot chutza, que isso aproxima, isso é uma divulgação e propagação das fontes místicas para fora, e isso aproxima muito mais a breve, iminente chegada e revelação de Mashiach. Então, isso são um pouco de pronunciamentos ou de passagens que o Rebbe nos trouxe. E como nós falamos isso só para enfatizar, para a gente ter uma ideia da grande importância, que talvez nem mesmo nós saibamos medir e mensurar a importância desse fato, né, de estar concluindo
o Tânia inteiro em português e disponibilizamos